Alô, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala agora um pouco sobre banco de dados, né? A gente aí começando a fazer uns cursos na área, desenvolvendo aí na área de tecnologia. Bora lá, bora. Primeiro vamos falar os conceitos, o que é um banco de dados. Então, é a coleção de dados relacionados. Dados são fatos conhecidos que podem ser registrados, que possuem significado implícito ou comum. O problema nessa definição que ela é muito genérica, mas a gente vai pesquisando, estudando juntos aí. Cuidados implícitos de banco de dados, representar algum aspecto do mundo real e vai dividindo. Mini-mundo, no universo escuso, particular. As mudanças do mini-mundo são refletidas no banco de dados. Seria uma coleção lógica coerente de dados com algo em comum, né? Ou com algum dado significativo inerente. Uma coleção aleatória também não é um banco de dados inerente, né? Porque tem que ser algo comum. Ser projetado, né? Construído e povoado com dados que possuem algo objetivo específico. Um banco de dados deve possuir um grupo provável de usuários. E suas aplicações, né, devem ser estabelecidas no comum que esses usuários estão interessados. Ficou bem pequeno, mas dá para ler. Ainda falando sobre as propriedades implícitas de um banco de dados. O banco de dados tem complexidade de tamanho, né, para os seus valores. O banco de dados pode ser informatizado. Hoje em dia com certeza são informatizados, né, focados aí em vários aplicativos ou programas. Ele tem tempo de vida, tem um catálogo e os dados são impostos em ordens, em trechos, né, e para facilitar a vida do usuário dentro da sua biblioteca. Baseado tem as normas também do banco de dados, tanto no digital quanto para o físico. Hoje em dia é mais digital, tudo está sendo digitalizado. Tem um limite, né, do tamanho, devido à capacidade de memorização. Tem que usar computadores de maior porte. A gente fala aqui, ó, 210 mil DVDs, quadrilhão de bytes, se for imagem, e assim vai aumentando com o tempo, né? Também tem isso, com a nuvem, mas sempre tem que ter um lugar físico, mesmo na nuvem, com certeza. Tem ali uma file, algum lugar que você vai colocar os seus dados. Falando sobre o banco de dados informatizado, ele deve sim estar sempre em constante manutenção, tem que ter o sistema de gerenciamento do banco de dados, um sistema de software próprio, né? Tem vários modelos hoje em dia na internet. Vocês podem pesquisar e procurar assessoria. Alguém formado aí na área de informática, computação, estatística. Após o ciclo de vida de banco de dados, definir, né, as informações, especificar os tipos, a estrutura, aqui, né, apoia o ciclo de vida de um banco de dados. Né, após definir o banco de dados, ficar os tipos, as estruturas, as restrições, para que em tal passo, em tal lugar seja aqueles dados, para construir então esse banco de dados, gravar e aí o armazenamento. Manipular, né, realizar mudanças, quando necessário, mas tudo aí de maneira organizada e compartilhar somente com os usuários, tanto com o pessoal da manutenção dos dados, como aqueles que têm necessidade específica de usar esses dados. Alguém que vai no setor, né, de pesquisa, no setor de
tecnologia. Outras funções importantes do sistema de banco de dados: proteger os dados contra falha de hardware, né? Sempre tem que ter o software tem que ter lidar com os vírus, e também o equipamento, compartilhar, deixar ou seja, uma memória, em dois lugares, um banco de mainframe ali, um banco de computadores, para ficar focado só no lugar, assim como na nuvem, se possível, pagar alguma empresa, né? Conforme for a quantidade de dados que a sua empresa precisa. Manter os dados ao longo período do tempo, né? Pedir que o seu evolua, acompanhando as mudanças, os requisitos ao longo do tempo. O dispositivo não muda de mudanças. Aqui temos o sistema simples, né? Porque o banco de dados, né? O sistema de segurança e tudo. Gerenciamento de banco de dados. Então, usuários, por exemplo, programadores, como fazer o programa, ou hoje em dia quase você compra vários sistemas prontos, mas você pode pagar alguém, né, de acordo com a sua necessidade, ou desenvolver o seu próprio programa de aplicação, consulta, o software do sistema de gerenciamento de banco de dados, software para processar a consulta do programa, software para acessar os dados, armazenamentos, repetições do banco de dados, os metadados, né, os dados aí ligados aos números, armazenamento com banco de dados, envolve todo aí o sistema de usuários. O acesso, né, um programa de aplicação é um programa que acessa o banco de dados, evitando consultações para o sistema de gerenciamento, ou seja, tem um programa para acessar e o programa para fazer a manutenção, de dados, mas com mais precisão, comando que recupera dados do banco de dados. Transação, comando que lê ou escreve dados no banco de dados. Quase sempre pessoas específicas que vão ter acesso. Muitos podem ter mais para consultar, e a maioria, e poucos, para fazer essa transação, mudança, inserir dados. Tem que ser pessoa que tem uma senha específica para fazer isso. Aqui dentro só um exemplo, né? A gente vai parar por aqui. Nome, aluno, muda, né? Usa de escolas, faculdade, as matérias. Aqui tem falando do banco de dados tradicional, ainda existe bastante lugares, né, e não pode ser dispensado conforme for o lugar de documentação. Mesmo escaneado é bom ter papel físico, documento físico, em conjunto com o banco de dados digital. A princípio, hoje em dia ele está mudando, tem muito documento digital que já tem valores. E a gente fica por aqui, depois a gente fala mais sobre o sistema de banco de dados com mais realeza, né? Aprofundando mais. Valeu!